Continuando, então, nessa segunda parte, a importância da cristologia, né? Aula 1 desse tema. Então, veja, a importância da cristologia, ela vai envolver uma importância teológica, então, teologicamente, uma importância apologeticamente, hermeneuticamente e homileticamente. O que significa, então, esses termos, né? A importância teológica, teologicamente, como nós já dissemos, porque vai abranger todo o conteúdo bíblico, principalmente as doutrinas extraídas da palavra. A cristologia vai nos ajudar nisso. Na verdade, a teologia ela está embasada na própria cristologia. Então, nós não podemos estudar teologia sem estudar a pessoa de Cristo, né? Apologeticamente, porque, na verdade, a apologia, né, a apologética, né, essa disciplina, ela é a defesa da fé. Então, como que nós vamos poder defender a nossa fé se nós não conhecemos a Cristo, né? Cristo é a base da fé cristã, portanto, tem uma fundamentação apologética, tá? Então, todas as vezes que nós vamos afirmar a salvação, a doutrina da salvação, por exemplo, nós necessitamos nos apoiar em Cristo, na obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, apologeticamente, nós precisamos da cristologia. Hermeneuticamente, por quê? Toda a hermenêutica é a arte e a ciência de interpretação da palavra, não é? Então, a hermenêutica, ela precisa ter como base a doutrina de Cristo. Nós não podemos interpretar a Bíblia sem termos uma visão clara a respeito da cristologia. Então, toda interpretação bíblica, ela vai ter sempre Jesus como centro, né, daquela interpretação, daquela revelação que Deus está trazendo, para que a gente possa fazer hermenêutica, para que a gente possa interpretar a Bíblia corretamente. E homileticamente, porque a homilética é a arte de pregar, enquanto que a hermenêutica é interpretação, a homilética é pregação. Então, o que nós precisamos? Durante uma pregação, essa pregação ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, Jesus sempre será o centro da nossa pregação. Jesus será exatamente a pessoa principal na pregação do Evangelho, nos sermões, seja ele um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo, Jesus, então, sempre será o centro, tá? Então, a cristologia tem que envolver a teologia, a apologia, não é? A apologética e a hermenêutica e também a homilética. Assim, a importância da cristologia está nesses aspectos principais que nós elencamos aí. Agora vejam, os temas estudados na cristologia, basicamente são dois temas, não é? A pessoa de Cristo, que vai envolver, então, a sua divindade e a sua humanidade, né? E a obra de Cristo, o que ele realizou e o que ele continua realizando. Muito bem. Olha aí o que diz Alistair a respeito da pessoa de Cristo. Vejam lá, a pessoa de Cristo é de central importância para a teologia cristã. Embora teologia pudesse ser definida como falar acerca de Deus em geral, a teologia cristã confere um papel central a Jesus Cristo. Eu acho que todos nós concordamos com essa afirmação de Alistair McGrath. O que ele está falando, então, aí, a respeito dessa centralidade das Escrituras na pessoa de Cristo? Veja, com isso ele não está desprezando a pessoa do Pai, não é? Porque quando nós falamos de Trindade, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito, o Pai sendo plenamente Deus,
o Filho sendo plenamente Deus e o Espírito Santo sendo plenamente Deus. Então, são três pessoas distintas, porém, um único Deus. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte, que a centralidade de toda a palavra está em Cristo. Quem decidiu que fosse assim é o próprio Pai. Então, por isso que ele fala que a importância de Cristo para a teologia cristã, ela é fundamental. E aí ele ressalva, embora a teologia pudesse ser definida como falar acerca de Deus, teologia, né? Estudo de Deus, ok? Mas, na verdade, a teologia ela está centrada, repito, na pessoa de Cristo, tá? Então, teologia cristã, que é exatamente a verdadeira teologia, não existe teologia que não seja cristã, correto? Em termos, no sentido exato da palavra, teologia cristã confere um papel central a Jesus Cristo, porque ele é o centro da salvação. Ele é a causa meritória da justificação. A redenção do homem ocorreu mediante a sua obra. Então, na verdade, desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos e a eternidade, tudo se resume em Cristo. Na verdade, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Então, Cristo é central na Bíblia, logo, nós temos essa importância da cristologia. Muito bem, então, nessa segunda parte agora, nós vamos mostrar, então, essa importância da cristologia, aplicando, então, a cristologia na carta de Paulo aos Colossenses, para nós apenas termos uma noção do quanto esse assunto é importante, tá? Então, vejam, aí nós vamos colocar alguns pontos, porque a igreja de Colossos, ela tinha umas influências perniciosas. Então, entravam ali naquela igreja pessoas que realmente eram comprometidas com outras coisas. E aí nós vamos verificar quatro ideias, quatro pensamentos errôneos que entrou naquela igreja. E, inclusive, esses pensamentos, eles continuam entrando na igreja desde o primeiro século, continua até os dias de hoje. Então, se nós formos analisar a igreja contemporânea, nós vamos ver que ela contém bastante do início da igreja. Algumas heresias, elas se perpetuaram e estão no meio da igreja ainda hoje. Agora vejam, como que nós vamos combater essas heresias? Exatamente através da cristologia. Portanto, o conhecimento da pessoa e obra de Jesus torna-se essencial e fundamental para nós podermos, então, combater as heresias. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez ali na igreja de Colossos. Então, quando ele escreve a carta dele aos Colossenses, a carta aos Colossenses, ela é essencialmente cristológica, tá? Então, nós vamos ver que a centralidade que Paulo traz para a pessoa de Cristo é total na sua carta aos Colossenses. Na verdade, ele vai defender na sua carta a suficiência de Cristo. Ou seja, que Cristo é suficiente, nada mais além de Cristo. Então, essas heresias, ou a heresia de Colossos, ela foi particular de Colossos naquela ocasião, por volta do ano 56 a 60 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta, ela foi exclusiva daquela igreja, mas depois essas heresias começam a se perpetuar. Então, a primeira heresia que vai aparecer aí nessa igreja de Colossos é o gnosticismo, tá? Então, essa teoria, ela, na verdade, inicia no primeiro século, né? Primeiro século, e nós vamos ter, então,
a perpetuação dessa heresia e vai atingir o máximo do cume dessa heresia no século III, tá? Então, nós temos século I, século II, século III, essa heresia penetrando na igreja. Então, veja, uma heresia, um pensamento, uma ideia, uma teoria que durou 3 séculos, ela teve uma certa ação devastadora na fé do cristianismo. Então, às vezes nós imaginamos que a igreja lá no seu início sempre foi uma igreja forte, uma igreja que era firmada na palavra. Entretanto, essa igreja forte, firmada na palavra, nós temos ela nascendo ali no ano 33, que é a igreja de Jerusalém, relatada em Atos 2, 42 a 47. Essa igreja, sim, permanecia na doutrina dos apóstolos, mas as demais igrejas já tiveram problemas por causa da filosofia, da infiltração de elementos heréticos que traziam doutrinas falsas. Então, o gnosticismo ele vai imperar ali nos primeiros séculos, mas nós encontramos traços do gnosticismo ainda hoje. Então, para esse pensamento, né, para essa teoria, a salvação era derivada de um conhecimento secreto que era dado a poucos. A gnosis, que significa conhecimento no grego, né? A gnosis, que segundo os gnosticistas não tinha sido dada aos apóstolos. Então, veja só, ele está dizendo que a gnosis, os apóstolos não tinham a gnosis, eles não tinham o conhecimento amplo da divindade e da pessoa de Cristo, tá? É isso que eles estão dizendo. Para eles, os apóstolos receberam apenas uma informação inicial e básica. Mas o último conhecimento, final e salvador, Deus estava revelando para poucos. Olha só que sutilidade havia no gnosticismo. Algo muito pernicioso. Por quê? Porque foi atacar exatamente os pontos doutrinários fundamentais da igreja. A igreja, na verdade, repito, ela se fundou na doutrina, pela doutrina dos apóstolos. Tá? Atos 2, 42 e 47. Aquela igreja lá no seu início, né? Você vai ver que ela tinha essas características, doutrinas dos apóstolos, parte do pão, comunhão, oração. Por causa disso, muitos sinais e prodígios aconteciam na igreja. Os não crentes, por causa dessa ação poderosa de Deus na igreja, eles corriam para a igreja era simpática na comunidade onde ela estava, porque Deus operava. Então, a igreja nasce fundamentada, solidificada na doutrina dos apóstolos. Agora veja, vem um pensamento, uma ideia gnóstica, dizendo o seguinte: não, os apóstolos, na verdade, eles não receberam toda a revelação, eles não tinham a gnosis, eles não tinham todo o conhecimento, eles tinham o quê? Um conhecimento inicial, superficial. Agora, a gnosis mesmo, a revelação maior, o conhecimento mais amplo, veio para um grupo privilegiado, um grupo menor, um grupo de poucas pessoas que recebiam, então, a revelação do todo de Deus. Então, vejam, essa doutrina, ou essa teoria, esse ensino, penetrou na igreja de Colossos, tá? Então, o que acontece? Epáfras, que era o pastor ali de Colossos, ele ficou desesperado com isso. Aí ele procura Paulo e relata para Paulo: olha, Paulo, está acontecendo isso. Estão dizendo aí que não receberam a gnosis, eles não receberam todo o conhecimento, mas apenas um grupo que tem o privilégio disso. Então, Paulo vai responder isso na sua carta aos Colossenses, que nós vamos ver os argumentos, então, que Paulo vai trazer para isso. Então, o gnosticismo surgiu ali, né, no primeiro século, e teve seu ápice
no segundo, terceiro século, mas até hoje nós temos pessoas que pensam dessa forma, que o conhecimento, a gnosis, né, é privilégio de alguns e não de todos, tá? E isso está errado. Segundo ponto ali da heresia de Colossos é o legalismo. Isso era muito forte, não somente na igreja de Colossos, mas como na igreja da Galácia, né? O que era o legalismo? Legalismo é a ideia que o homem pode acrescentar méritos diante de Deus pelo cumprimento da lei, pela prática das obras da lei. Por exemplo, rituais, observância de mandamentos, prescrições, pelas quais a pessoa receberia o favor de Deus. Então, isso penetrou dentro da igreja, o legalismo. E é interessante que o legalismo ele é muito forte ainda nos nossos dias. Há uma tendência das igrejas, principalmente a igreja católica, tá? Os espíritas são muito legalistas, não no sentido do cumprimento da lei de Deus, tá? Como está aqui, mas no sentido de fazer alguma coisa para obter, então, uma bênção de Deus. Então, o catolicismo tem disso, o espiritismo é muito forte nisso, né? Tanto é que no espiritismo a salvação é pelas obras, né? Aqui, o que eu tinha entrado ali na igreja de Colossos era um legalismo judaizante. O que significa isso? O que significava isso? Que pelo cumprimento da lei mosaica, o homem, então, tinha mérito na sua salvação, tá? Então, o homem poderia acrescentar méritos diante de Deus pelo cumprimento da lei. Essa lei aqui é a lei de Moisés, pela prática das obras da lei. Então, os rituais judaicos começaram a voltar a ser praticados, o cumprimento dos mandamentos, as prescrições. Então, eles criam que desta forma a pessoa receberia o favor de Deus. Veja, como combater o legalismo? Novamente entra a questão da cristologia. Nós não conseguimos quebrar o legalismo se nós não apresentarmos uma ideia superior. O que é a ideia superior aí? Bom, se a salvação ela se dá pelo cumprimento da lei, então é o seguinte, eu só vou poder quebrar essa ideia se eu tiver uma doutrina que seja superior a isso. E qual é a doutrina que é superior e é verdadeira, tá, para combater o legalismo? É a cristologia, ou seja, nós temos que entender que a obra redentora, todo mérito, toda glória, todo louvor, toda honra são dados a Cristo. Então, não tem mais na nova aliança a possibilidade do homem cumprir rituais judaicos, rituais mosaicos, da lei mosaica, para então obter o favor de Deus. Não há essa possibilidade. Então, Paulo novamente vai ter que combater o legalismo na igreja de Colossos. Então, olha só o problema que Paulo vem a enfrentar. Então, ele teve o problema do gnosticismo. Agora, o legalismo entrando e começando a penetrar na igreja. Qual é a arma que Paulo vai utilizar? A arma que Paulo vai utilizar é a cristologia. Com isso, vocês vai ficar claro para vocês que o conhecimento de Cristo, a doutrina de Cristo, foi fundamental para a manutenção da verdade, né? Vamos usar esse termo, para a manutenção e a continuidade da verdade no primeiro século, segundo, até chegar a nós. Então, a cristologia foi fundamental para isso, e ela continua sendo fundamental. Por isso que essa doutrina, dentro da teologia sistemática, ela é, talvez,
a doutrina mais importante para a igreja conhecer. Então, o legalismo também Paulo vai ter que trabalhar, vai ter que escrever essa carta, como ele escreveu, para combater o legalismo que estava imperando na igreja naquela ocasião. Um outro problema era o misticismo, né? Misticismo. Então, falamos do gnosticismo, legalismo, agora misticismo. Veja só, era a tentativa de se elevar diante de Deus com práticas devocionais pela mortificação da carne. E essa questão aí do misticismo ainda é muito forte no meio evangélico, né? Às vezes nós somos místicos, porque nós imaginamos que mortificando a carne, então nós o que? Nos elevamos diante de Deus. E isso é comum. Talvez até você tenha esse tipo de pensamento, tá? Entretanto, a mortificação da carne, ela não ocorre sem a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, a questão da mortificação da carne, ela está vinculada a uma obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós analisamos Colossenses capítulo 3, lá no versículo 5, Paulo vai falar exatamente isso, tá? A respeito da mortificação das paixões carnais. Entretanto, lá no capítulo 3, versículo 1, o argumento de Paulo é o seguinte: se ressuscitasses com Cristo, então ele fala, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que são do alto. Então ele vai dizer o seguinte: houve uma provisão divina. Qual foi a provisão? A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então pegamos essa obra redentora que Deus realizou em Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, aí Paulo vai lá para Romanos capítulo 6, o que nós temos? Quando Cristo morreu, o velho homem morreu com Cristo, tudo bem? Então, o que é o velho homem? É a natureza carnal, é a natureza pecaminosa, tudo bem? Então, quando Cristo morreu, eu morri. A morte de Jesus na cruz do Calvário é um fato? É comprovado? É verdadeiro? É. Então, vejam, a minha inclusão em Cristo também é verdadeira. Porque a morte de Jesus, como nós já vimos, ela é substitutiva. O que significa isso? Ela é vicária, né? A palavra vicária significa substituição legal. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário substituiu a minha morte. Quem estava para morrer, quem deveria ser condenado, seria o pecador, eu e você. Entretanto, o que Deus faz? Em Cristo, ele substitui a nossa morte. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi vicária, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário também foi inclusiva. Por quê? Porque quando Cristo morreu, segundo Romanos capítulo 6, versículo 6, o velho homem, o nosso velho homem também morreu. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então, veja, houve uma providência divina. A ação maior redentora, a ação maior de promover a mortificação do velho homem, quem operou foi Deus em Cristo. E ele nos incluiu nele. Então, por causa disso, e não por causa do misticismo, por causa dessa obra redentora, nós podemos, pela fé, mortificar as obras da carne. Entretanto, o que estava entrando lá em Colossos é que, pelo esforço próprio, os homens tinham uma tendência de mortificar as obras da carne através de devocionais. Você já ouviu falar, por exemplo, no jejum para
mortificar a obra da carne? É possível que você já tenha ouvido isso. Entretanto, o jejum bíblico, ele não tem essa função. Talvez agora você esteja admirado pelo que estou dizendo. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que demonstre o jejum tendo a ação de mortificar a obra da carne, tá? Isso são ideias que alguém levantou, mas quando nós estudamos o jejum bíblico, ele não tem essa função. Se fosse possível mortificar, olha só, guarda essa informação, importante que você guarde essa informação. Se fosse possível mortificar as obras da carne através do jejum, nós não precisaríamos da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Consegue entender isso? Então, veja, nós conseguimos mortificar as obras da carne mediante a fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, que foi realizada por Deus, e não pelo jejum, exercício de uma espiritualidade. Então, Paulo está combatendo isso na igreja de Colossos. E muitas vezes as nossas igrejas contemporâneas hoje, nós cremos nisso, que através de uma vida devocional, através de uma vida de espiritualidade, através de uma vida de oração e jejum, nós podemos mortificar as obras da carne. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo agora, como ressuscitastes com Cristo, olhai para Cristo, olhai para a obra redentora dele, para que você possa, então, ter uma vida vitoriosa em Cristo. Então, o misticismo imperou naquele momento e continua imperando hoje. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no misticismo e achamos que por esforço próprio nós conseguimos, então, uma vida santa, quando não é isso que Paulo está ensinando. Olha um outro ponto que surgiu, uma outra ideia que surgiu lá na igreja de Colossos, o ascetismo religioso. Isso é muito sério, tá? E, às vezes, praticados também por alguns grupos evangélicos. Então, nós temos que entender muito bem essa questão para nós não estarmos caindo nesses erros, ideias que parecem verdadeiras, que parecem espirituais, mas não são. Vejam lá. Item 4 aí, ascetismo religioso. O que é o ascetismo religioso? Então, era a ideia, ou é a ideia, de que pela abstinência de coisas lícitas, o homem poderia chegar a um nível superior de espiritualidade. A ascese, né, daí o ascetismo, a ascese consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual. Então, veja como é sutil, tá? Muitas vezes, essa prática consiste na renúncia ao prazer e na não tá errada a palavra, e na não perdão, uma renúncia ao prazer e na não satisfação de algumas necessidades primárias. Então, veja, vai renunciar ao prazer e as necessidades primárias, muitas vezes, o ascese, né? A ascese leva a pessoa a não querer praticar aquelas necessidades primárias. Então, vejam lá, o asceta é a pessoa que se consagra a exercícios espirituais de autodisciplina. Para isso, o asceta pode se privar de comida, sono, casamento, etc. Olha só que sutilidade. Você fala, puxa, pastor Celso, mas é exatamente isso que nós deveríamos fazer, nós deveríamos rejeitar o prazer,
Agora, cuidado, porque Paulo combateu isso. Paulo combateu isso ali na igreja de Colossos. Porque, veja, a ideia deles era abster-se de coisas lícitas. Por exemplo, o prazer da alimentação. Uma coisa é a glutonaria, tá? A glutonaria é a obra da carne. Paulo mesmo escreve isso aos Gálatas, capítulo 5. Glutonaria é a obra da carne. Entretanto, eu como com prazer. Então, imagine você, daqui a pouco, né, ao meio-dia, meio-dia e meia, você pode saborear, por exemplo, um churrasco. Que mal tem nisso, tá? Não tem nenhum erro. Depois do churrasco, você comer uma sobremesa deliciosa, um pudim de leite condensado, que mal há nisso, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? Mas o ascetismo religioso, ele leva a pessoa a ter um sentimento de culpa porque ele está tendo prazer em realizar algo. O casamento, por exemplo, o casamento. O relacionamento sexual dentro do casamento parte do propósito de Deus, tá? Então, veja, a necessidade sexual para homem e para mulher são necessidades que precisam ser supridas. Tanto é que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, que a mulher, ela deve satisfazer o seu marido, ela deve ao marido essa necessidade dele. Da mesma forma, o marido deve satisfazer a sua esposa. A satisfação que Paulo está dizendo ali é a satisfação sexual. Então, o sexo é prazeroso dentro do casamento. O problema é quando sai fora. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, abstinência de coisas lícitas. Então, abster-se do sexo dentro do casamento é extremamente perigoso. Por isso que o ascetismo religioso, ele poderia dizer, é satânico. Por quê? Porque Paulo mesmo vai dizer ali, olha, quando vocês forem se abster sexualmente, seja por pouco tempo, para que vocês estejam orando nesse período. Porém, passou esse período, que vocês voltem a ter um relacionamento conjugal normal, para que vocês tenham, então, o prazer sexual dentro do casamento. Então, o ascetismo, ele tenta, então, impedir que as coisas prazerosas, elas tenham valor. Então, sono, por exemplo. Como que alguém vai abster-se do sono? O sono é extremamente necessário para que você tenha energia para o trabalho, para as suas atividades. Tá? Imagine, por exemplo, se eu tivesse tido uma noite, né, em que eu não tivesse dormido. Né? Eu passei a noite toda em claro preparando a aula, por exemplo, para vocês. Vamos supor que tivesse acontecido isso. Então, qual é a energia e qual a condição que eu teria para estar ministrando a aula agora para vocês? Todos nós necessitamos de um período de 7, alguns até de 8 horas de sono por noite. E ali no ascetismo, o asceta, ele tenta realizar um sacrifício humano, tá? Para romper essa linha do prazer, né? E isso também estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Então, Paulo vai combater o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo religioso. Por quê? Qual era o objetivo dos colossenses ao praticar o ascetismo religioso? Eles criam que dessa forma também eles poderiam agradar a Deus. Entretanto, Paulo vai dizer o seguinte, não, não é dessa forma. A forma correta de nós agradarmos a Deus é mediante Cristo. Por isso que Cristo é o centro, a suficiência de Cristo é o centro dessa carta de Paulo aos Colossenses.
Então, veja só, a heresia de Colossos, repetindo gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo religioso, tá? Paulo combateu essa heresia com a cristologia, ou seja, a pessoa de Cristo e sua obra. Então, quando a gente estuda Colossenses, nós estamos estudando um tratado de cristologia, porque Paulo vai defender Jesus como sendo a suficiência única. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo é a resposta e não o gnosticismo. Cristo é a resposta para os colossenses e não o legalismo. Cristo é a resposta para a mortificação da carne e não o misticismo. Cristo é a resposta para nos chegarmos a Deus, e não pelo rompimento do casamento, pela abstenção do prazer sexual dentro do casamento, não por um jejum forçado, né, ao ponto de eu não comer. Já ouviram falar jejum de chocolate? Jejum de sorvete, jejum de Coca-Cola, jejum de TV. Onde esse pessoal encontra isso? Isso nada mais é do que ascetismo religioso. O apóstolo Paulo vai dizer que isso não tem valor algum. Tem aparência de algo espiritual, porém não tem valor, por exemplo, com relação à sensualidade da carne. Então veja só como que Paulo vai combater essa heresia ou essas ideias e pensamentos que se infiltraram na igreja de Colossos com Cristo. Então, Cristo é a resposta, portanto, a cristologia é um instrumento que Paulo vai utilizar para combater as heresias e, se você observar, a gente vai pegar alguns tópicos de durante o século, que a cristologia foi a doutrina principal trabalhada em muitos concílios no decorrer da história, e Jesus é a única pessoa, Jesus é o único ponto principal que Deus tem para nós. Amém? Então, assim nós encerramos essa primeira aula de Cristologia. Espero que tenha sido uma bênção e tenha feito sentido na sua vida. Na semana que vem, retornaremos com a segunda aula desse tema.